Foi em Braço do Norte, pequeno município de Santa Catarina, que um crime bárbaro aconteceu. Tudo começa no dia 20 de janeiro. Jéssica Elias voltava para sua casa de bicicleta quando foi surpreendida por um carro com 3 pessoas. O susto, que se tornara um sequestro, envolvia a ex-sogra da garota, o companheiro da ex-sogra e a atual namorada do ex de Jéssica. As investigações ainda chegaram à participação do filho da ex-sogra. Dada inicialmente como desaparecida, o sofrimento de Jéssica foi inimaginável. Nos 2 primeiros dias de cárcere, a jovem foi brutalmente espancada e torturada até que finalmente morta. Seu corpo, encontrado 2 meses depois, no dia 23 de março deste ano, em um local de mata fechada e coberto por 50 quilos de cal. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, e hoje na presença da delegada Juscinês Ferreira. Ela que é a delegada responsável desse caso que repercutiu na mídia, que envolve Jéssica Elias da Rocha, uma jovem que desapareceu no dia 20 de janeiro deste ano, mas que o corpo foi encontrado só no dia 23 de março deste ano e infelizmente sem vida. Os principais suspeitos desse caso são a ex-sogra da Jéssica, a atual namorada do ex-companheiro da Jéssica, o companheiro da ex-sogra da garota e agora um quarto suspeito que foi preso hoje, que é o ex-cunhado da Jéssica. Doutora Juscinês, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por conversar com a gente. É super importante a gente trazer os detalhes e as características desse caso que se tornou tão emblemático justamente pela morte de uma jovem que se chama Jéssica Elias da Rocha. E para a gente começar a nossa entrevista, eu peço, por favor, que você explique o que é esse caso, onde aconteceu, quando, por quê, qual a motivação. Então, o caso aconteceu aqui na cidade de Braço do Norte. Tá? A Jéssica tinha apenas 23 anos, ela tinha um relacionamento aí, ela teve, na verdade, um relacionamento muito conturbado com uma pessoa que está presa atualmente, e no término desse relacionamento conturbado, entre idas e vindas, marcado por violência doméstica e familiar, ela retorna para a casa dela e ele ateia fogo na residência dela com familiares, de modo que ele acabou sendo preso, tá, por esse crime. Nisso, apesar de ele ter sido preso, a vítima, a Jéssica, tentara voltar a se relacionar com a pessoa dele. Não só tentara, como voltou a se relacionar com a pessoa dele. E aí a ex-sogra, que voltou a ser sogra novamente, não contente com a situação, fez de tudo para que o filho terminasse o relacionamento com a Jéssica. Tá? Ele acabou sendo solto depois de um tempo. E essa família, a priori, mantinha já um contexto aí que envolvia a prática do tráfico de drogas. Tá? Tanto é que ele se envolveu em outro crime. Aí agora num homicídio praticado na cidade também, daqui de Braço do Norte, por disputa de tráfico de drogas. Tá? E aí, nisso, ele é preso novamente, né? Mas antes de voltar à prisão, ele conseguiu se relacionar com uma nova mulher, né? Uma ex-amiga da vítima. E essa ex-amiga da vítima, que eram muito, tão amigas que inclusive moravam juntos, já chegaram a morar juntas, começaram a ter aí um histórico de disputa por conta desse homem que aí estava preso, tá? E que estava no presídio esperando, na verdade, até daqui 2 dias, onde vai se dar o julgamento dele por tribunal do júri por um homicídio cometido na cidade de Braço do Norte, tá? Nisso tudo,
a sogra, né, mantivera já um estreitamento com essa atual nora, a ponto de que as duas, com revés ou preocupação de que a Jéssica voltaria a se relacionar novamente com o namorado, com o ex-namorado, se aliaram a ponto de evitar qualquer contato da Jéssica com a pessoa desse ex-namorado. E a Jéssica, com essa atual, chegaram a trocas aí de farpas, a ponto de que a Jéssica chegou a prometer que eles terminariam esse relacionamento que ela terminaria esse relacionamento de qualquer maneira. Quando então chegou uma criação de um perfil fake pela Jéssica, se passando pela pessoa da atual namorada, né, a ponto de ela se fazer interessada num outro homem neste perfil. E ela acreditou que assim chegaria ao conhecimento desse ex-namorado, e isso comprometeria o relacionamento dos dois, permitindo que ela pudesse retornar o namoro com ele, tá? Toda essa situação, por parte da família da Jéssica, não era desconhecida, eles não sabiam dessa situação, mas a família como um todo sabia que a sogra, né, essa ex-sogra, não gostava dela, tá? A vítima, então, saiu de casa. Ela também, que é um fato que também a maioria das pessoas não conhece, ela também já estava respondendo por um tráfico de drogas, que ela foi autuada em um certo momento, autuada em flagrante, e estava sob prisão domiciliar, tanto que ela não podia sair à noite de casa. E ela acabou saindo justamente no dia 20 de janeiro, e nesse 20 de janeiro ela joga uma isca, onde essas duas mulheres utilizam a pessoa do companheiro da sogra para, através da rede social do Facebook, encaminharem uma mensagem para a Jéssica, dizendo que teriam uma pipa do Adrian. Esse uso terminológico, né, de pipa, seria justamente para dizer que teria um recado da pessoa do Adrian a uma pessoa de fora, que era a pessoa da Jéssica. A Jéssica, então, chegou aí no determinado local, ela sai de casa. No que ela sai de casa, ela acaba se encontrando com um ficante. Na saída da residência desse ficante, no trajeto para sua casa, então, ela encontra este companheiro da ex-sogra. E ela, nas proximidades, ela acabou percebendo a presença no carro pertencente à atual, da ex-sogra e da atual no carro. Que, inclusive, fez ela dizer: vocês acham que eu sou tola? Né? Pegou a bicicleta e partiu para casa, né? Sabendo que ali parecia algo que estava tramando contra ela. E eles todos, então, entram no carro, dão uma volta na quadra, acabam obstando a continuidade do caminho da Jéssica, batendo com o carro na bicicleta da Jéssica, interrompem o caminho dela e conversam com ela, o companheiro da ex-sogra, e diz: Jéssica, entra no carro. Ela então se recusou. E aí ela é pega pelo braço e empurrada juntamente com outra mulher, né, para dentro do veículo. Nisso,
eles caminham para o interior de uma cidade chamada Grão-Pará, tá? Não satisfeito. Ai, perdão. Rio Fortuna, tá? O primeiro momento foi Rio Fortuna. Nesse Rio Fortuna, as duas descem do veículo com ela, as duas mulheres, e aí incessantemente agridem ela de uma forma que, na descrição desse companheiro que falou tudo o que aconteceu, disse que ela berrava e chorava muito, né? Que ele se assustou, inclusive, com a quantidade da forma como elas estavam batendo nela. E aí, não satisfeitas com o local, porque elas queriam findar com a vida da Jéssica naquele momento, mas não satisfeitas com o local, eles acabam partindo em direção a procurar um determinado local mais propício ao que eles acreditavam que seria um local para acabar com a vida dela e enterrá-la, só que não satisfeitos, eles retornam para casa. E aí, nisso, ela fica em cárcere privado no dia 21 para 22, né, na residência deles. No dia 22, elas deixam a Jéssica em poder deste companheiro, na vigília deste companheiro, e as duas saem da casa da vítima e vão até da casa delas e vão até a casa da vítima. Na casa da vítima, elas procuram, conversando com a mãe da Jéssica, a Jéssica, onde ela está? Nós precisamos conversar com ela. E aí a mãe da Jéssica, né, olha, a Jéssica acabou saindo, ela desapareceu, eu não sei onde é que ela tá. E aí a mãe, a ex-sogra, se mostra muito surpresa. Nossa, a Jéssica gosta tanto da filha dela, como pode? Eu nunca vi ela se distanciar da filha. Mas a senhora avisa ela que eu estou à procura dela porque eu quero resolver uma situação aqui. Parece que ela criou um perfil fake em nome da Érica. A senhora pede para ela parar de fazer isso? Beleza, toca para casa de novo, tá? E fica em poder da Jéssica, onde elas agridem novamente a Jéssica continuadamente, tá? E em razão de inúmeras ligações por parte de familiares, essas duas mulheres tomam um celular da Jéssica e se passam por ela, né, respondendo para a mãe da Jéssica: eu estou em TB, não se preocupe. TB, ela quis dizer a localidade de Tubarão, né? Eu precisei sair de Braço do Norte porque eu fiz algo muito errado. E nisso, eu vou dar uns tempos da cidade. Assim ela se manifesta. A mãe, muito preocupada, acaba interpelando por uma foto dela. Manda uma foto, quero saber como é que você tá. E nisso é encaminhada uma foto, uma selfie da Jéssica para a mãe dela. A mãe da Jéssica veio a registrar um boletim de ocorrência praticamente uma semana depois de a Jéssica ter saído de casa, justamente trabalhando com essa resposta que ela deu, né? E dentro da fundamentação dessa resposta, ela inclui, inclusive, o fato da sogra, né? Olha, eu acabei criando esse perfil fake, né? Olha lá na minha rede social, eu já excluía, não sei se a mãe viu, e eu acho que isso vai fazer com que a minha ex-sogra goste menos de mim ainda, né? Essa foi a fala. A mãe veio registrar o boletim de ocorrência, onde foi despachado pela minha pessoa do encaminhamento do boletim de ocorrência para uma policial que destinou toda a atenção e aí levantamento dos primeiros dados preliminares
do que tinha desse contexto inicial, né? Nisso, foi feito contato com a minha pessoa, né, de trocas de informação, aonde a gente acabou, num primeiro momento, ciente de que ela tinha passagem por tráfico de drogas, ciente também de que ela tinha aí um contexto também de tratar-se de usuária de maconha, tá? Que pudesse ser outros fatos ligados a esse desaparecimento, né? Aliado ainda à informação encaminhada, né, por ela, de que realmente ela teria cometido um erro e ela precisava sair da cidade. Mas a gente acabou procedendo à inquirição dos familiares e eles acabaram dizendo que eles estavam notando muita estranheza, né, nesse sumiço da Jéssica, porque ela nunca teria se afastado dos filhos em momento algum, principalmente da menor, que ela é uma pequena de 5 anos, e nisso elas também notaram que a mensagem encaminhada pela Jéssica pudesse ter sido feita por outra pessoa se passando por ela. Elas notaram alguns erros de português em que a Jéssica não fazia, não era comum dela, assim como também não tinha abreviaturas, né, de palavras. A sobrinha da Jéssica nota bem isso, ela não comia bastante termo, assim, vogal, não era dela isso. E nisso tudo demos aí continuidade às investigações, onde, como a família acabou jogando nas redes sociais, aí de forma bem reiterada, sobre o desaparecimento da Jéssica, continuamente acabaram aportando na delegacia, vindo por informações trazidas pelos próprios familiares, de que a Jéssica teria sido reconhecida em algumas cidades adjacentes, próximas daqui de Braço do Norte. Uma delas foi Orleans, outra foi Rincão, bem próximo de Criciúma, e a última delas foi na cidade de Jaguaruna, onde 2 mulheres, de forma veemente, inclusive com a descrição das tatuagens da Jéssica, tá? Ela tem uma tatuagem assim, assado, né, no braço, ela tem um piercing, né, no nariz, ela tem um aparelho dentário, tem câmeras, o local, o estabelecimento de vocês tem câmera? Não tem, mas a gente tem certeza, e ela teve aqui a procura de fulano de tal, né, e esse fulano de tal ligado ao tráfico, tá? E então eu determinei aí que 2 policiais se deslocassem à cidade de Jaguaruna e de fato fossem à cidade de Jaguaruna, onde eles tentaram de todas as formas aí um possível trajeto aonde desse nesse suposta pessoa onde ela queria encontrar, ver alguma imagem de câmera de vídeo monitoramento que desse por certo a Jéssica estar viva, né? Ou em simplesmente confirmar do que a priori parecia para nós que ela estava desaparecida por livre e espontânea vontade, tá? E acabamos chegando em nada, né, em Jaguaruna, de modo que, paralelamente, nós encaminhamos ofícios para operadoras de telefonia, a rede social do Facebook, já que ela mantinha uma conta, WhatsApp, ela tinha também uma conta no banco da Caixa Econômica, onde ela fez uso do auxílio emergencial.
E todas essas informações, né, vinham como negativa de que ela estivesse ainda fazendo uso de qualquer meio de comunicação por parte dela. Inclusive, reverso de e-mail, né, de troca de possível inserção de novo chip, nada, simplesmente nada. Como caiu em terra esse levantamento também em Jaguaruna, voltamos a focar nas duas mulheres, tá? E nisso, acabamos tomando conhecimento aí através de câmeras de vídeo monitoramento do trajeto da vítima até a casa desse suposto ficante e no retorno, de que um automóvel teria com 3 pessoas investido contra a pessoa da Jéssica, tá? Nesse momento, a gente não sabia quem eram as pessoas, tá? Não dava para reconhecer também num primeiro momento, pela qualidade das câmeras, o carro, assim, num primeiro momento. E só que a gente tinha um detalhe que era muito substancial, assim, era a lanterna traseira esquerda queimada deste automóvel, tá? E feito um relatório e levantamento para confrontação de imagens de carros pertencentes às suspeitas, chegou-se no carro que era de propriedade da atual companheira, né, um Corsa hatch prata, em que a luz traseira queimada, né, se fazia queimada também, tá? 2 dias o veículo anterior ao crime, ele estava de uma forma, né, um rack em cima, né, para bagagem, vários adesivos, calota de uma determinada maneira, e 2 dias após o evento, a esse evento, o carro estava completamente transformado, né, numa outra, sem rack, calotas de outra cor, sem adesivos, enfim, só, inclusive com a lanterna corrigida, tá? Já tinha sido consertado. E nisso tudo, tínhamos a imagem da Jéssica, tá? Onde a gente se fazia a hipótese que ela pudesse estar em cárcere privado, então, né, em poder das 2 mulheres. Quando, então, a gente acabou, a Polícia Civil, né, confeccionando um relatório muito minucioso, e dentro desse relatório, aliou-se uma outra informação, de que a imagem encaminhada para a mãe, onde a casa, né, onde aparecia a parte de trás do envolto aqui, da Jéssica, se vislumbrou que se tratava da casa onde a ex-sogra morava. A ex-sogra, em controle por nós no Facebook, acabou anunciando aí que precisava muito de uma nova casa para aluguel. E isso fez com que, sem mesmo pedirmos aí autorização judicial, nós fôssemos lá conversar com o proprietário da residência, porque ela já tinha saído da casa, e aí conseguimos confrontar a imagem, né, da casa por ela deixada com a imagem encaminhada da Jéssica. E aí tinha um parafuso, tinha um detalhezinho também de um interruptor não pintado, que fez com que a gente confirmasse que se tratasse do mesmo local. E pedimos aí, então,
por representação, uma série de medidas, né, cautelares, como interceptação telefônica, de herb, tudo e mais um pouco relativamente aos investigados, tá? De modo que eles foram chamados à delegacia, e aí a pessoa da ex-sogra, confrontado com o material que a gente tinha, ela se manteve bem reticente, assim, não fui eu, jamais, eu não vejo ela faz 2 anos, eu, inclusive, fui na casa dela, coincidente ao final de semana aí que supostamente ela foi raptada, sei lá, ou alguém pegou ela, então pode perguntar, inclusive, para a mãe dela. Ela deu vários elementos, né, de álibi, para se retirar a suspeição da pessoa dela. Delegada, Mas aí eu disse, isso era mais ou menos que dia? dia 20 ela saiu de casa, 21 às 3 horas da manhã ela foi sequestrada, sim, tá, no sábado. Domingo, às 4 horas da tarde, ela vai à casa da mãe da Jéssica. Domingo à noite, ela encaminha mensagem para a mãe da Jéssica. Dia 23, só no dia 23, então, que a Jéssica é morta. certo, mas tá? toda essa diligência da polícia, o momento que a ex-sogra vai até a delegacia, qual é o período de tempo que isso acontece? Então, a mãe da Jéssica acabou registrando o boletim de ocorrência uma semana depois. Lá pelo dia 27, tá? 28. Isso, tá? O que acontece? Acabou a policial levantando algumas informações, sobretudo essa conexão dela com possível tráfico, a forma como ela trabalhava, e esse relatório produzido por ela acabou lá por 10 a 12 de fevereiro, Tá. entendeu? Um relatório mais ou menos mais ou menos isso, com inclusive a tomada das inquirições dos familiares da Jéssica, né? Mãe, sobrinha, né? E nisso tudo, lá pelo dia 18 de fevereiro, eu acredito, não, minto, 26 de fevereiro, quando a gente já estava com as representações feitas, foi o primeiro dia que a Márcia se apresentou na delegacia para inquirição, tá? 26 de fevereiro. A Érica, em contrapartida, chamada também no mesmo dia, não se apresentou e, por contato intermediado por advogado, pediu todo o conteúdo que a gente detinha, né, de informações, de procedimento, para que ela prestasse, né, esclarecimentos por intermédio de videoconferência, inclusive, que ela não queria se apresentar na delegacia. Márcia é a ex-sogra? Ex-sogra. Ex-sogra da Jéssica. E Érica é a Isso. atual do ex. Isso, certo. isso. Certo. Nisso tudo, nós conseguimos, teve carnaval e acabamos também teve esse lapso aí do carnaval que acabou prejudicando a dia útil para fazer a intimação, mas acabamos fazendo a intimação e aí se deu no dia 2 ou 3 de março, a oitiva da Érica, tá? E nisso, a Érica se manteve em silêncio. Foi confrontada, olha, Érica, inclusive foi orientado sobre todos os direitos dela, de modo que eu falei, olha, nós temos isso contra a tua pessoa, né, todos os elementos aqui estão apontando para vocês, o que a gente tem
só vocês vão permitir que algo pior não tenha acontecido. Então, por mais que tu tenhas o direito ao silêncio, a tua contribuição, ela é decisiva, né? E ela se manteve bem firme ao dizer que não queria se manifestar a respeito e, com o advogado, inclusive, não forneceu dados sobre o endereço dela, tá? Ela se manteve, ela já teria também criado aí um outro artifício, né, para tentar meio que encobrir esse relacionamento dela com a sogra. Quando a sogra deixou a casa, ela acabou, ela morava com a sogra, e aí elas acabaram rompendo os laços, e aí ela partindo aí para uma região próxima de Criciúma, onde ela foi, em tese, aí amparada por pessoas da facção criminosa ao qual a família é ligada, tá? E nisso o endereço ficou completamente desconhecido por nós, embora ela tenha se comprometido no dia da inquirição a fornecê-lo, tá? Delegada, só para não perder Nisso o contexto aqui, porque como são várias pessoas, vários locais, sim, a Jéssica, em determinado momento, depois que ela é sequestrada, né, ela é levada para casa da ex-sogra, ou seja, é onde a ex-sogra residia, é isso? exatamente. Exatamente, tá? E daí, né, nesse local, ela é mantida, né, em cárcere privado, onde em alguns momentos elas saem da casa, mantendo a Uhum. Jéssica em poder do Do companheiro da ex. companheiro, para criar situações para impedir a suspeição sobre as pessoas, as pessoas delas, tá? E nisso, fazendo ali todos os atos, as inquirições, elas se mantiveram também em silêncio, uma delas, que fez com que eu deixasse bem anunciado que aquilo dali permitiria que eu representasse pela prisão temporária dela, né? E foi o que aconteceu, e nisso a gente precisou passar aí um belo de um tempo, né, administrar essa prisão para fins de, conseguindo prender uma, não obstasse a outra, porque nós não tínhamos o local da atual companheira, né, que estava próximo aí, a gente via por câmeras de OCR que ela estava na região de Criciúma, mas a gente não sabia ao certo qual o local. Também o que interessava muito era a gente localizar este automóvel, porque como a gente já estava trabalhando com a hipótese do homicídio, a gente precisaria fazer uma perícia no automóvel com uma possível utilização de luminol aí para ver se não tinha vestígios de DNA no automóvel também, né? E nisso a gente acabou por um trabalho muito minucioso pelo setor de investigação, visto que a atual companheira mantinha contato com a pessoa do companheiro que estava preso. E acabamos sabendo que ela tinha uma data marcada, né, para um sábado. E isso dava uns 10 dias do que a gente já tinha recebido o ok do juiz para efetuar a prisão. Então, a gente aguardou nesses 10 dias, conseguiu, né, tentou, por outros meios, saber aonde ela poderia estar, não dando certo essa situação, a gente acabou esperando por esse melhor dia, por essa melhor data. Nisso tudo, o que a gente fez?
cindiu a equipe neste sábado e eu, com mais 2 policiais, acabamos nos dirigindo para o presídio daqui de Tubarão, tá? Para, de forma antecipada, chegar e ela não ter conhecimento que a gente estava chegando no local. Entramos no interior, no pátio do presídio, com autorização dos chefes do presídio, inclusive, e apoio dos policiais penais, e nos mantivemos lá dentro até que ela se apresentou para passar no aparelho ali, no sensor, né, para saber que poderia estar apta para fazer a visita, e nisso eu acabei aguardando a pessoa dela, ela passar por esse sensor, e acabei, quando ela retornou para o ato, a efetuar a prisão da Érica. Em poder dela, acabei efetuando contato com um policial que estava com a outra parte da equipe lá na cidade de Braço do Norte, e aí efetuamos a prisão também da Márcia e, inclusive, também cumprimos o mandado de busca e apreensão, que o objetivo era encontrar o aparelho celular pertencente à vítima e também vestes, né, da pessoa da Jéssica, já que ela saiu naquela noite com um moletom, um casaco, né, e isso, como estava muito quente, e na foto encaminhada para a mãe, ela estava já com um topzinho sem o casaco, então permitiu que a gente concluísse aí que ela pudesse ter ficado na casa essa veste, né? Mas não conseguimos encontrá-la, tá? Nós pedimos a prisão das 3 pessoas, que a gente não tinha identificação no automóvel, mas a gente sabia que o carro pertencia à pessoa da atual companheira. E, coincidentemente, na confrontação da imagem da residência, né, da foto encaminhada, da selfie encaminhada com a foto tirada pela equipe de investigação, que foi até a casa com a autorização do proprietário da casa, a gente tinha ciência que a atual morava com a ex-sogra, que também morava com o companheiro, nessa mesma casa, então 3. Essa tá? mesma casa 3, na qual a Jéssica foi levada. Exatamente. Então, 3 pessoas no carro, 3 pessoas na casa, fez com que um jogo aí de deduções e suposições do que a gente já tinha, que fossem os 3 autores do sequestro e do cárcere privado, e trabalhando já com a eventualidade do homicídio, tá? O juiz, né, entendeu pelo deferimento da prisão das 2 investigadas. Em contrapartida, entendeu diverso o envolvimento do companheiro, se manifestando, dizendo que só o fato de ele ser companheiro não dava uma motivação em si de algo que pudesse crer que ele tinha algo contra a vítima, e isso ele faria algo pior para ela, tá? Então, nesse momento, ele não se manifestou favorável. Efetuamos a prisão das 2, e nessa prisão das 2, a atual companheira, mais uma vez, fica calada, tá? Faz uso do direito ao silêncio dela, e a ex-sogra, então, vem aí, mais uma vez, a falar muito, só que sempre se tirando de cena e contando episódios que ela vivenciou com um companheiro, de modo que permitir a conclusão de que o companheiro exclusivamente poderia ter cometido o crime, algo contra a Jéssica, tá? Ela menciona assim, no domingo, né, sumiu um cobertor meu marrom, pleno verão, né,
Para que esse cobertor? Na segunda-feira, então, ela pega e menciona: ah, ele sai de casa às 9 horas da noite com uma roupa e volta às 3 horas da manhã com outra roupa. Eu pergunto para ele o que teria acontecido, e ele fala para mim que ele foi buscar um trabalho em Açucena e acabou derramando algo na roupa dele, fez com que ele pedisse emprestado e ele retornou para casa com essa roupa. Tudo isso para Então, incriminar o atual companheiro. Isso a gente está falando da ex-sogra. Ex-sogra, tá? E isso fez com que agora nós tivéssemos detalhamentos aí bem contundentes do envolvimento desse terceiro alvo que o juiz não teria nos autorizado no primeiro momento, né? Então, fiz aí uma nova representação, dando todos esses detalhes, e dentro dessa descrição feita pela ex-sogra, ela, inclusive, eu assim, olha, mas a senhora estava aqui dentro da casa. O que fez com que a senhora, dentro da residência da senhora não visse? Ai, quando eu fui lá na casa dela e eu retornei às 4 horas da tarde, eu estava com tanta dor de cabeça que eu acabei tomando um medicamento chamado clonazepam, e eu apaguei. Aí eu ainda falo, né, a senhora está apontando aí vários detalhes que a senhora está aí retirando a sua nora também, acreditando que ela não faça parte, mas, né, dizendo que, entendendo que o seu companheiro possa ter feito alguma coisa, quer dizer, e a gente tem certeza que a Jéssica estava na sua casa, e a senhora, com esse medicamento, não viu e nem ouviu nada? Uma casa de madeira, né? Ela simplesmente, né, acabou descrevendo situações do que efetivamente aconteceu no real, sim, mas jogando exclusivamente a responsabilidade para esse companheiro, tá? E aí esse companheiro, a gente acabou representando, a gente acabou efetuando a prisão dele 4 dias depois da prisão delas. E isso a gente está falando já no meio de março, já. Já no mês de março. A gente tá no meio, Já no mês de março. Não, a gente tá no meio de março já, né? Sim, sim. Já tá quase no dia que a sim. Jéssica foi encontrada. Exatamente. Não, no dia. No dia. Quando a gente efetuou a prisão do terceiro, foi quando o terceiro, então, veio a nos contar tudo e, inclusive, dar o local do corpo. Então, no mesmo dia que o companheiro da sogra é preso, é o mesmo dia que a polícia chega até o corpo da Jéssica. Exatamente. E ele conta em detalhes, doutora, como que foi o crime, o que aconteceu? Então, que acontece? Nós tínhamos algo sobre a pessoa deste terceiro envolvido que fazia a gente entender que ele, em tese, seria o mais perigoso dos três. Por quê? Porque ele tinha uma ficha aí criminal aí com 32 anos de condenação, né, com passagens de roubo, e nessas inquirições que a gente acabou chamando as duas, a gente, num primeiro momento, a gente entendeu que, como ele era já, assim, reincidente e o histórico dele, a gente não ia ter nenhuma informação por ele de forma muito voluntária, ele seria mais fechado, então a gente nem chamou ele. Só que, desde que quando aconteceu a prisão das duas, chegou para nós que o terceiro, que ele, né, através do advogado, acabou sabendo que ele teria sido já alvo de representação da polícia e que o juiz não tivera concedido, né? Então, ele já sabia
que uma hora ou outra a gente acabaria chegando nele, tá? E quando a gente efetuou a prisão dele, ele já tinha sido interpelado por este filho da ex-sogra, da companheira dele, no caso, né, para que ele viesse a assumir o homicídio contra a Jéssica. Ou seja, é praticamente uma formação de quadrilha isso, né? Porque cada pessoa vai designando uma função para o outro. Exato, exato. E nisso tudo, ele já estava já quase muito de forma voluntária disposto a assumir o homicídio, tá? Exclusivamente, tá? E por quê? Porque esse quarto aí que foi preso, né, que entrou em contato com ele após a prisão da mãe, acabou falando, olha, você sabe como é que é, né? Então não era um pouco, você sabe como é que funciona. E então não tem muita escolha, né? E ele já estava realmente disposto. Por quê? Porque aí há um algo por trás, que é essa figura esse envolvimento deles com a facção, né? Que fez com que este terceiro envolvido, por mais que tivesse muitas passagens, como ele próprio destacou, eu não tinha envolvimento com prática de homicídio, com crimes contra qualquer pessoa, né? E ele assumiu essa figura porque ele se envolveu aí com alguém que a liberdade de escolha dele estava bem comprometida, né? Então, ele estava disposto a assumir, só que, em contrapartida, ele acabou chegando a ser preso por nós, e ele se sentiu, eu acho que, traído pela pessoa dela. Porque ela, a todo momento, queria atribuir a culpa a ele. Isso, exatamente. E isso estava entre o que a gente tinha de elementos, né? Eu disse, ó, tá aqui no depoimento dela. Eu, inclusive, mostrei. Ela fala isso aqui. Ela fala isso aqui contra a tua pessoa. E ele se mantém. Ele fala, mas ao mesmo tempo ele sabe que está sobrando algo para ele e ele começa a mostrar assim, uma insatisfação, a chegar num limite do interrogatório e eu falar assim para ele: o senhor permite, fornece a senha do seu aparelho celular? Não, já cediu a senha do aparelho celular para o policial. Enquanto eu estava fazendo a inquirição dele, aí um policial formado em TI, né, estava no setor de investigação e foi saber exatamente onde a Herbe, no dia 20, naqueles dias ali onde eles ficaram em poder da Jéssica, aonde o local que supostamente eles teriam feito aí o serviço, né, do homicídio e desovado o corpo da Jéssica. E no dia 23, então, a gente chega ali numa roda, né, onde, pela Herbe, fica num sítio ali, rodando, onde ele caminhou, e aí chega um cartãozinho no meio do interrogatório: doutora, bateu localidade de Açucena, né? E a gente já sabia, tá? Por Herbe levantadas já anteriormente nossas, né? Das interceptações, de tudo mais que a gente tinha pedido, dessa localidade de Açucena.
Até em 2 dias anteriores, policiais da delegacia tinham saído com o pai com enxada num determinado local lá, tentado encontrar. Só que realmente seria muito, assim, muito difícil se não fosse esse terceiro envolvido ter dado o local onde ela foi enterrada, tá? E nisso eu continuo e falo assim, então vocês foram à localidade de Açucena. Tem algum parente, algum conhecido de vocês que tenha sítio em localidade de Açucena? Aí ele assim, a irmã da Márcia tem. E essa informação a gente não tinha, a gente não sabia. Então foi algo muito decisivo para nós, porque a gente tinha já ido até a localidade de Açucena, mas a gente não sabia especificamente um sítio, né? Esse local. E ele assim, eu disse assim, tu me leva nesse local? E ele falou de forma muito colaborativa, não, eu levo vocês ao sítio. Você me leva agora? Aí ele disse, não, eu levo agora. E aí eu fiz algumas outras perguntas para ele, para finalizar o ato, que eu fiquei uns 40 minutos em conversa com ele, e ele leva a gente para Açucena neste sítio, tá? Quando a gente vai para o local, vai eu e mais 3 policiais conduzindo este investigado, né, para este sítio, onde eles nos levam nesse sítio, e mais uma vez ele começa eu disse assim, aonde que está o corpo? A gente começa assim com ele, porque a gente sabe onde que aqui está batendo a herbe, a gente já chegou em informações que a gente já tem elementos, a gente já confrontou contigo elementos suficientes a ponto de, embora a gente não tenha um corpo, a gente já consegue fazer com que vocês respondam por homicídio. Tá? A única coisa que a gente quer é permitir que essa família faça o seu ato final de despedida. Então, a gente quer dar esse direito para eles, a gente quer permitir que isso aconteça, e isso eu sei que a tua participação, né, a tua colaboração vai permitir que a gente consiga isso. Você pode me ajudar? Aí ele, porque eu vou sair daqui morto, eu vou sair da polícia, do presídio morto. Se eu contar para vocês, eu sei que eles vão acabar comigo. E aí ele começou a chorar. Daí nessa fala passa o tempo, passa outro, mais um momento, aí o escrivão, né, que trabalha comigo também, começou a confrontar, né, ele assim, eu nunca, se eu não for morto, eu também não vou sair mais do presídio, porque eu já tenho 32 anos, e aí quantos anos mais eu vou pegar? Daí o escrivão, doutora, quantos anos aí ele vai pegar? Daí eu começo a somar, aí ele, meu Deus, né, enfim, uma questão de fala, eu disse assim, olha, tu tá envolvido num crime, né, que envolve um contexto aí de associação criminosa, permita que a gente faça uso do Instituto da Delação Premiada, da Colaboração Premiada, tá? Me ajuda que eu te ajudo. Me ajuda que eu te ajudo. Só que nisso você vai ter que abrir mão renunciar ao seu direito de silêncio para quando você falar para mim aonde o corpo tá, você tem que voltar para a delegacia e me descrever tudo o que aconteceu, em mínimos detalhes. Ele põe a cabeça para baixo, né? Pensa, chora, e aí eu vou falar tudo. E ele fala tudo. Nisso, aí a gente já estava por volta de umas 6:30 da noite, escurecendo já, né? Sim. E acabamos entrando aí na mata fechada. E, né? essa mata realmente ficava nesse sítio que vocês estavam? Nesse sítio, ficava nesse sítio. É Açucena, né?
Açucena. Açucena fica em Braço do Norte? É um bairro? Fica em Braço Norte. Fica em Braço Norte. Entendi. Eu achei que fossem Então, cidades diferentes. não, é uma localidade. Eu não sei se eu posso dizer que é bairro, né? Mas é uma localidade que pertence a Braço do Norte. Certo. Tá? E aí, provavelmente, essa mata ficava atrás do sítio, perto do sítio. Isso, próximo do sítio, tá? Entendi. Muito próximo do sítio. Tá? E nisso, fomos para o local. Era de muito difícil acesso, muito, muito mesmo. Mas o porquê e a preocupação de chegarmos neste local, tá? Quando a gente estava indo no trajeto, já aonde estava o corpo, ele chegou a chamar minha atenção. Doutora, a senhora olhou para aquele local ali, né? É um local que eu fiquei olhando porque tinha queima, tinha um buraco. E assim, aquele local ali foi o primeiro local que a Jéssica foi enterrada. Aí eu assim, primeiro local? Como assim? Porque a gente enterrou ela aqui. Só que os familiares acabaram vindo para cá e acabaram fazendo uma limpa com queimada. E acabaram queimando a mata e deixando o terreno limpo. De modo que a gente ficou muito preocupado que, com o terreno descoberto, pudesse facilitar, né, que o corpo fosse encontrado. E aí, então, depois de 7 dias que ela estava aqui, nós acabamos voltando para cá, efetuando, um outro buraco, um local em que a gente achou que seria um melhor, um local mais escondido. E daí só à noite a gente fez, né, para que ninguém visse mesmo, né, ninguém chegasse. Então só à noite a gente fez a transferência do corpo, que contou com a ajuda do filho da companheira dele, porque a princípio elas não estavam dispostas aí para levantar o corpo, né? Elas participaram do evento, porém não. Então esse filho foi colaborou e foi decisivo para permitir com que eles pudessem levantar o corpo e levar para esse outro local. E aí a polícia chega até o quarto suspeito, que é preso hoje, dia 10 de abril. Exatamente, tá? Então, neste local em que a gente ficou, na mata, a gente tinha ciência de que a gente encaminharia esse terceiro para o presídio. Era um local de super, né, difícil acesso, só que a gente sabia que tinha um quarto integrante que estava solto e que teria já feito ato à noite com o outro. Então, ciente da possível prisão desse terceiro, e se a gente deixasse o local ali para fazer em outra data, né, no dia seguinte, por exemplo, né, à luz, né, do dia, acontecesse de a gente chegar ali no outro dia e não ter o corpo novamente, tá? Então, eu resolvi, juntamente com a minha equipe, de acionarmos todos os colegas que eram indispensáveis para a gente fazer o ato, né? Que a Polícia Científica, o IML. Enfim, acabamos acionando também o apoio, tivemos apoio da Polícia Militar para conter a aproximação das pessoas, porque chamou muita atenção nesse local, viaturas indo para a direção. Os bombeiros também, com o aparato todo, que permitiu que a gente fizesse ali com pá e enxada e tudo, cavar o buraco. Nesse momento que vocês estão cavando o buraco, com pás, enxadas, todas as autoridades ali, o companheiro da ex-sogra está lá também. Ele está vendo tudo isso? Não tá. Não tá. Ele já retornou. Não tá. Já retornou, porque daí deixa eu explicar. A gente foi para ali, eu, num primeiro momento, sabia que era o local,
Só que eu não contava que ele falasse que aonde estava o corpo, porque ele estava bem reticente no interrogatório, né? Então eu pedi para ele que ele me levasse só ao local, né, do sítio. Eu estava trabalhando com a hipótese que ele realmente não iria dar o corpo. Então, né? Então a gente não levou pá, não levou enxada, não levou nada. Sim, sim. E nisso tudo fez com que a gente se dirigisse até o local, não pegava celular, né, telefone, WhatsApp, não tinha nada, contato algum. Nós estávamos em 4 policiais, eu e mais 3 policiais comigo, e mais um investigado. E aí eu falei, vamos tirar na sorte quem vai, quem fica, porque se a gente sair todos daqui, com certeza a gente não consegue voltar para o mesmo local. E aí isso fez com que 2 policiais se colocassem de forma voluntária a ficar no local, e eu, mais outro policial, com o investigado, retornássemos para a delegacia. Entendi. Doutora, tá? Qual que é a distância do sítio para o primeiro local onde o corpo foi enterrado? No primeiro local, eu acredito que 70 metros. Tá, então é bem próximo do sítio, realmente. E o segundo local do corpo? Por volta de 500 metros. Eu acho que por volta disso. E de acordo com as investigações, o Só corpo... que aí 500 metros de mata fechada, né? Exato, e esses 500 metros, de acordo com as investigações, esse trajeto do primeiro local até o segundo em que o corpo foi levado a pé pelos suspeitos? Então, ele fala que eles utilizaram um carro para tirar do local, do primeiro local, e levar até uma parte onde tinha tem um descampado onde que passa, como se passa carroça, tinha, né? Até chegar num determinado ponto em que era o local mais próximo da onde foi deixado num segundo local. Ou então seja, eles utilizaram... Eles desenterram o corpo, colocam o corpo dentro do carro, já provavelmente no estado avançado de decomposição, porque a gente está falando que se ela foi morta no dia 23 de janeiro e o corpo é encontrado no dia 23 de março, são 2 meses. Já no estado avançado de decomposição, eles colocam o corpo dentro do carro, vão até um ponto próximo, tiram do carro de novo e levam até o local do segundo local onde foi enterrado. Olha, eu tô entendendo o dinamismo desse ato, né? Tá, e nisso, aí eles envolvem ela como cobertor, que fala o cobertor do marrom. Interrogatório o cobertor marrom, né? Enrolam ela ainda também numa capa, uma lona, que é usada para proteger o carro pertencente à atual, né, companheira, e cavam um buraco de 1,5 metro de profundidade e utilizam cal com uma espessura mais ou menos disso aqui, assim, em todo a parte onde... Okay. Eu ainda também fiz muito se ela está enterrada em pé ou está enterrada deitada. Não, eu enterrei deitada, né? Então, realmente, quando a gente chegou lá, a gente sabia que ela estava, tipo, em posição fetal, né? E toda a parte superior dela estava debaixo dessa cal, tá? E... Justamente, essa cal é para despistar os cães farejadores e avançar a decomposição do corpo, certo? Exatamente, tá? Exatamente, isso que chegou para nós. Como que ele adquiriu essa cal? Ele trabalhava em construção, ele trabalha como servente, então ele trabalhava numa construção e ele pegou essa cal dessa construção onde ele trabalhava, tá? A gente teve o desiderato, assim, o objetivo também de tentar confrontar a quantidade, né? Então a gente não conseguiu saber isso através da compra, nota fiscal, enfim, né? Mas porque ele falou que trabalhava realmente, conseguiu no trabalho,
trabalho dele, tá? Que Essa é mais ou cal. menos 50 quilos, não é isso? Ele falou isso, eu acho que é uma saca, né? Que tu utiliza uma saca, eu acho que é isso, tá? E aí eles enterram ela, tá? Enterram ela e nisso aí eu perguntei para ele se eles inclusive se passaram através dessas supostas denúncias aí efetuadas ao longo do tempo, que prejudicou bastante o nosso trabalho, cada vez que a gente tinha que ir para outra cidade para tentar levantar, né? Ele não soube dizer se ao todos os fatos realmente aconteceram provocados por elas, né? Mas ele disse que tem certeza que elas devem ter feito algumas delas. Justamente para né? despistar a polícia, né? De que a Jéssica foi Exatamente. vista em outra localidade, em outra cidade, e a polícia se desloca até lá e eles vão ganhando tempo. E aí voltamos para a delegacia, né? Aí encontramos às 7 horas no local, nós tiramos o corpo por volta das 10h30, 10h40 da noite. 10h40 da noite. Desculpa te interromper. Qual é o estado que vocês encontram o corpo? Porque ela é morta no dia 23, mais uma vez, é bom a gente sempre repetir porque são várias datas e desenhar uma linha do tempo, né? Ela é morta no dia 23 de janeiro. Ela fica durante uma semana só no primeiro local que ela é enterrada. Então ela é desenterrada no dia 30 de janeiro. No dia 30 de janeiro, vamos falar de 30 de janeiro, 31 de janeiro, vamos falar do dia 30 até 30 de janeiro, 1 de fevereiro, vamos utilizar essa data. Entre esses dias ela é levada para o segundo local, ela fica até o dia 23 de março nesse segundo local enterrada, ou seja, o estado mais avançado ainda de decomposição e putrefação do corpo. Qual é o estado que vocês encontram a Jéssica? Então, a Jéssica, ela estava com o corpo mas bem preservado. O corpo, única e exclusivamente, tá? Todas as tatuagens dela eram de fácil reconhecimento, tá? Tanto que todos os policiais que trabalharam e estavam lá já sabiam, essa aqui é a tatuagem tal, igual a dela. Isso aqui tal, igual. A única coisa que realmente estava muito, mas muito deformado era o rosto dela. O rosto dela não irreconhecível, tá? E aí estava muito já em estado avançadíssimo de decomposição, assim, muito. Tirando o único detalhe que foi por ter tá anexo ali, tá uma coisa pendurada que era o piercing, né? Fora isso, pelo rosto, jamais eu poderia dizer que era ela, assim, jamais, tá? E ele falou, né, esse terceiro preso, o companheiro, que ele recebeu a orientação, na verdade, a ordem de que quando enterrasse ela, utilizasse a cal não só ao redor dela, como inclusive fizesse com que fosse colocado por interior dela a cal, tá? Só que ele disse que fez e não fez, tá? Ou seja, era para colocar cal na boca dela, nariz. Nossa. Ela tava em volta desse cobertor, em volta dessa lona, e tinha um saco preto na cabeça dela, tá? Tinha esse saco preto no rosto, na face dela, e nisso nós a polícia científica pegou, né, o corpo dela, o IML, e do laudo acabou resultando aí inconclusivo a causa-mortes. Não sabemos qual de fato foi, não sabe se ela foi espancada, não sabe se ela morreu asfixiada. Não sabe. Existe um entendimento da polícia por parte de quem
de fato matou a Jéssica. Ok, houve o envolvimento dessas 4 pessoas, mas quem de fato finalizou? Existe essa conclusão? Então, a gente consegue deixar bem claro, tá, que as duas mulheres tinham um objetivo já desde o início de matar a Jéssica. Só que queriam que ela morresse de forma muito sofrida, tá? Isso foi tão cabalmente descrito pelo terceiro preso, né, pelo companheiro, que ele fala assim, ele foi ordenado para que ele fizesse essa intermediação com a pessoa da Jéssica, ele faz contato, elas fazem contato através da rede dele, eles utilizam ela, porque sabendo que se ela se nega a entrar no automóvel, as duas também aparentemente muito pequenas, talvez não conseguissem impelir que ela entrasse no veículo, então elas fizeram o uso deste homem que foi lá e pegou ela pelo braço e empurrou para dentro do Esse homem carro. tem quantos anos, doutora? Ele tem 38, ele é novo. É 38 ou 39 anos, se eu não me engano. Eu acho que eu tô confundindo a idade dela com a dele, mas os dois têm a idade muito Os dois estão entre próximas. 35 e 40. E a atual do ex-namorado, a garota tem quantos 28. anos? 28. Certo. 28. E ele, se eu não me engano, também tem essa idade, não tem? O ex-namorado que tá preso? Isso. Certo. Então, o que acontece? Em um dos momentos de não ter acontecido o homicídio nesse primeiro local, foi porque elas entenderam que ali não era um local adequado, tá? Porque no segundo momento, que novamente elas saem para outro interior, em localidade bem ermo e afastada de pessoas, elas, inclusive, ordenam que ele traga uma pá. Obviamente que para trazer uma pá é porque já tem um destino e um propósito, que é matar. E elas mantêm a Jéssica em cárcere com uso de arma de fogo, arma branca? Como que elas mantêm a Jéssica ali? Sem uso de arma. Na verdade, chega também sob a descrição do terceiro, da inquirição da sogra, que o companheiro também detinha uma arma de fogo, tá? Ele detinha uma arma de fogo. Porém, quando a gente efetuou a prisão dele, ele não estava com essa arma de fogo. Também não foi do laudo efetuado facadas, Nada disso. Disparo de arma de fogo, tá? Não tem isso. Então, e de acordo com que todos os detalhamentos que esse terceiro companheiro nos repassa, inclusive quando eles deixaram do dia 22 para o dia 23, eles se dirigem a essa localidade de Açucena, eles disseram que deixaram ele diz que deixou a Jéssica no interior da casa pertencente à irmã da companheira, que ela desconhecia. Eu disse, como é que vocês entraram? Não, nós arrombamos. Tanto que existe realmente imagem, né, que foi feita pelo relatório ali dos policiais da delegacia, de que a janela foi arrombada mesmo. Então, assim, ó, tudo que ele foi repassando para nós estamos confirmando, tá? Então, não existe nada que até o presente momento diga que ele mentiu em algum momento, tá? Então, realmente faz crer que a narrativa dele esteja realmente
coberta de veracidade, tá? Tanto que ele fala que elas batiam muito nela. Quando elas se deslocaram para a casa da mãe, quando elas saem da residência, ele, com pena, acaba dando paracetamol, acaba dando comida para ela, né? E chega a um determinado limite de dizer: aonde vocês querem chegar com isso? Aonde vocês querem chegar com isso, né? E ali, por exemplo, ele em nenhum momento ele fala isso assim: não, eu só fiz isso porque eu fui obrigado. Não, ele descreve a situação porque não é dado outra opção para ele que não dar continuidade ao que por elas é idealizado, né? Então, na segunda-feira, no dia 23, retornam, ela fica nessa residência sozinha, de um dia para o outro, quando elas também desistem de bater nela, né? E voltam. No terceiro dia, batem tanto, mas tanto, que ele fala: ela ficou no meio termo. Eu não sabia se estava viva ou se estava morta. Ou seja, ela passa por dias de tortura e espancamento. Exatamente. E aí, ele falou: eu não estava mais conseguindo ver aquilo. E naquela situação de ela estar mais morta do que viva, nesse meio termo, eu resolvi acabar com aquilo de vez. Entendeu? E é ele quem dá o golpe de mata-leão. Isso. Só que fica muito claro que ela não morreu porque elas não conseguiram, não tiveram um condão de fazer, tiveram objetivamente, atacaram contra a face dela, tá? Porque ele descreve muito isso, que bateram muito na face dela, a ponto de que o aparelho que ela tinha dentário, ele disse que os lábios estavam completamente grudados no aparelho dentário dela. Nossa. Né? Então, se ela não morreu, foi por circunstâncias alheias, porque elas eram mulheres pequenas também, mas elas bateram de forma, assim, muito avassaladora nela, tá? E aí aquilo ali não foi suficiente, mas ela estava, assim, em estado deplorável, como ele mesmo falou. E para não continuar mais uma vez, então ele pegou e finalizou, entendeu? Mas elas caminharam com o propósito de matar. Mas, doutora, me tira uma dúvida. Se esse suspeito, nessa oitiva, ele diz que não estava suportando aquilo, que finalizou a garota justamente pelo fato de não estar mais aguentando aquela situação, por que em nenhum momento, já que pelo menos um pouco me diz que ele não estava satisfeito com a situação, por que em nenhum momento ele denuncia as agressoras? Aí então, vamos entrar na seara ali dessa ligação de todos esses familiares, tá, com o PGC, tá, com uma facção aqui de Santa Catarina, da qual ela seria uma figura protetora de já não ter acontecido algo pior para ele, porque parece que ele já estava prometido por essa facção. Tá? Porque você me contando isso, me parece que ele deve algo a ela. Me parece que ele vê ela como uma pessoa superior. Porque Isso, a todo exatamente. momento ele foi designado, ele foi obrigado, me passa na cabeça. Então, peraí. Então, se ele foi obrigado a alguma coisa, e nessa situação criminosa, parece que ele deve algo a ela. Porque se eles são companheiros e ele simplesmente faz tudo o que ela quer, algo de estranho tem nessa relação. Sim, tanto que eu vou te narrar
uma situação em que este crime que o ex-namorado está preso, está esperando o tribunal do júri, a atual também com ele foi presa num primeiro momento, tá? Por conta desse homicídio. E desse homicídio. Desse homicídio que a gente, tá? só pra gente não embaralhar a cabeça de quem nos assiste, do Isso. homicídio no qual o ex-namorado da Jéssica está preso, que se não me engano, ele é um dos principais suspeitos de ter assassinado um homem de 36 anos ou 46 anos, se eu não me engano. A atual Por desse garoto... disputa de tráfico de droga, isso. A atual desse garoto também teria sido presa no primeiro momento. Isso. E aí, o que fez ela ser retirada, né, de cena e do contexto deste crime, que, então, ela foi retirada da pronúncia? A sogra é o álibi dela, tá? A sogra diz que comprovou, que acionou um táxi, tá? E que este táxi, então, acabou pegando ela naquele local onde ela estava, juntamente com a vítima, só que ela saiu 5 minutos antes do crime acontecer, tá? E aí, vamos colocar aí um outro fato muito capcioso. Essa nora, né, tem uma tatuagem em homenagem a essa sogra, escrita Márcia, né, o nome Márcia, e dizendo algo, você faz parte da minha... Não, eu sou parte da sua vida, você faz parte da minha história, tá? Então, olha, né, a conexão em que existe entre essas duas mulheres, né, que envolve aí uma ligação muito mais do que mãe e filha, que eu posso dizer, né, porque para ter essa homenagem toda, ela foi a pessoa que retirou ela dessa pronúncia, e elas agora, as duas, de uma forma muito convergente, estavam aí e tramaram toda essa situação e idealizaram toda essa situação. E aí vem a pergunta que eu também fiz a esse terceiro envolvido. A mãe, a sogra, menciona que a Jéssica, a Érica, não tem boca para nada, não é capaz de fazer nada sem a anuência do Adrian. Desculpa, O Adrian... esse jovem é o ex-namorado da Jéssica preso, é isso? Isso. Certo. Isso. O Adrian está envolvido também neste crime contra a Jéssica? De alguma forma, ele foi mentor dessa situação, né? Ele ordenou que isso acontecesse? Aí a única coisa que ele fala no interrogatório: a Érica não faz nada sem a anuência do Adrian. Então, faz-me entender que ele sabia, e também não de forma em atos de conduta positiva, né, tenha realizado, mas aí tenha permitido ou instigado que o crime pudesse ter acontecido, tá? E nisso a gente parte do pressuposto que, com a extração das informações que tem ali no aparelho celular, a gente possa obter esses dados aí de conversa entre os envolvidos, a ponto de a gente colocar, quem sabe, esse preso, né, esse ex-companheiro preso também para dentro do cenário. Certo. Doutora, vou voltar um pouquinho lá no começo, porque me surge uma dúvida. Quando o ex-namorado da Jéssica, ele é preso por incendiar a própria casa da Jéssica, ele fica quanto tempo preso?
Então, nesse tempo aí, eu não vou te saber precisar o tempo, tá? Mas não foi muito tempo. Foi algo em torno de não menos que um ano, tá? Certo. Ele foi uma condicional que ele acabou respondendo só pelo crime do incêndio, tá? E outra coisa também que eu não sei, porque eu vim para Braço do Norte, eu tô aqui 4 meses e meio, tá? Certo. E são fatos todos que aconteceram antes de eu chegar a Sim, Braço do Norte, sim. tá? E doutora, você tem informação de quando começa o relacionamento da Jéssica com esse garoto que está preso? Então, ela tem uma filha de 5 anos que a ex-sogra comenta na inquirição dela que o filho dela tem essa menina como filha, porque desde pequenininha foi criada, inclusive, por ele. Então, diz que ele era muito apegado a ela, né? Acho que por volta de uns 4 anos eles mantiveram o relacionamento. Certo. Há suspeita de algum outro envolvido nesse caso, além dessas 4 pessoas? Aí, levando em consideração este questionamento feito à minha pessoa, à pessoa do terceiro preso, né, do companheiro, e da informação, inclusive, tomada da inquirição da ex-sogra, quando eles dizem que a atual companheira nada faz sem a anuência do companheiro que está preso, a gente pode trabalhar aí uma suposição de que, de uma forma incitativa ou de instigar, o ex-companheiro da Jéssica também possa ter sido um partícipe, né, no evento do homicídio. Uma quinta pessoa está descartada a hipótese. Isso. Certo. Delegada, em que passo que está esse processo? Então, hoje eu já estou relatando, tá, todo o inquérito policial. Ele está com algumas diligências pendentes, principalmente em relação à entrega do laudo da extração dos dados ali dos aparelhos telefônicos, tá? Eu acho que é o que vai demorar um pouquinho para concluir, mas eu já estou pedindo a conversão da prisão temporária em prisão preventiva, salientando que esta quarta prisão que foi feita na data de hoje já foi através de um pedido de preventiva, tá? Obviamente porque por todos os elementos já bem firmados, colocados na representação, já tem fundamentação suficiente aí para se encerrar o procedimento, de modo que não somente esse último preso preventivamente, mas todos os outros 3 também se mantenham presos até o encaminhamento aí e o julgamento no tribunal do júri. Certo. Se condenados, qual pode ser a pena dessas 4 pessoas que estão participando, tá? Que na verdade são os 4 principais suspeitos. Isso eu digo, o ex-namorado da Jéssica, eu falei 28 anos agora há pouco, mas eu vou retificar, são 23 anos que ele tem. Esse ex-namorado da Jéssica, já preso, se ele condenado por esse crime e condenado pelo júri de outro homicídio que ele vai responder daqui a 2 dias, qual pode ser a pena dele no total, delegada? Ex-sogra da Jéssica, companheiro da ex-sogra e o filho da ex-sogra. Você tem essa informação? Mais ou menos, é claro que você não vai saber exatamente, mas... Não, eu já andei fazendo algumas projeções, tá? Tudo vai depender, obviamente, da conclusão, por exemplo, onde a gente analisa o caso da fraude processual,
Por exemplo, a fraude processual tem uma qualificadora que a pena dobra no caso de promover, né, assim, a adulteração, a deturpação de elementos dentro do processo com o objetivo de inquérito, de procedimento penal, né? Então, a gente, hoje, eu não poderia ser precisa, quanto a essas qualificadoras. Uhum. E, sobretudo, por exemplo, na questão do homicídio, onde a gente trabalha aí com a hipótese que na fala desse terceiro preso, nós estamos trabalhando com asfixia, nós estamos trabalhando com tortura, um recurso que dificulte a defesa da vítima, que são 3 contra uma pessoa só, a motivação fútil, porque por conta de e, inclusive, eu acho que não, eu estou me esquecendo de um outro elemento, mas assim, ó, eu sei que eu vislumbrei 5 qualificadoras. Já trabalhasse... Ocultação de cadáver também entra, não entra? Isso, exatamente. Exatamente. Então, assim, ó, é um homicídio quintuplamente qualificado, tá? Em que eu não consegui, inicialmente eu estava trabalhando e depois eu não coloquei isso ao longo do que eu pudesse fazer aí um cálculo sobre essas 5 qualificadoras, tá? Então, assim, eu estou vislumbrando uma condenação muito alta, tá? Para fins, assim, acho que inclusive é para cima de 40 anos. É o que eu ia te falar. Provavelmente, se condenados, vai passar da máxima legal, que são os 40 Isso. anos. E, doutora, só concluindo, então, tanto a Jéssica, a vítima, quanto a ex-sogra, o companheiro da ex-sogra, o filho da ex-sogra e, obviamente, o que já está preso, todos eles tinham ficha criminal, tinham passagem pela polícia. Todos, tá? E aí vamos fazer o link em que todos eles envolvidos com tráfico de drogas. Doutor, esquecemos de alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa sobre o caso? Alguma curiosidade? Acho que a gente entrou em bastante detalhes, né? Falamos sobre tudo. Sim, sim. Olha, eu demorei 13 anos para chegar num trabalho que realmente eu estava fazendo a suposição que seria o caso mais difícil em que eu trabalhei, que era a ideia de um homicídio sem corpo, né? Eu acho que no desenvolvimento de tudo que foi feito, principalmente da contribuição de cada policial, né, num relatório muito bem feito, porque um dia, se eu pudesse colocar acessível para todos, para que vocês vissem a qualidade do relatório feito pelos policiais, as informações, a forma como cada um dispensou para fazer com que o resultado acontecesse, e fez com que a gente hoje chegasse em algo que é parabenizado a nós pelo sucesso dessa investigação. Obviamente, a gente não tem ela viva, né? E a gente trabalha também confrontando a ideia de que quando chegou, ela já não estava. Quando chegou a informação para nós, ela já não estava viva. Porém, eu tenho que destacar que foram utilizados inúmeros recursos, tá? Inúmeros recursos que, aliados ao que a gente tinha da vítima, né, o envolvimento dela com o tráfico de drogas, ela ser usuária, tudo fez com que nós tivéssemos um leque muito amplo, que a gente teria que eliminar um por um, para só então, limitado, né, concentrar-se naquilo que efetivamente permitisse que desse continuidade e ancorasse numa representação que coincidiu com a autorização, com a manifestação do Ministério Público e da autoridade judiciária
concedendo aí, deferindo os nossos pedidos. Lógico, a investigação, a gente muitas vezes foi confrontado pela família pela demora, só que também a gente sabe que nós tivemos que fazer com que esse leque ficasse muito reduzido e também com a administração aí de tempo, por exemplo, como no caso quando a gente tinha com as decisões em mãos, tivemos que aguardar 10 dias para cumprir a prisão das duas mulheres, né? E isso tudo faz com que o trabalho da polícia acabe sendo desacreditado muitas vezes, mas em nenhum momento isso fez com que cada um dos policiais que estivesse envolvido no trabalho, nessa investigação propriamente dita, não deixasse o comprometimento dele com a situação que era chegarmos a este resultado que a gente chegou hoje, tá? É só isso. Não, com certeza, as diligências, num caso desse, que é um caso complexo, que envolve pessoas que têm ligação com o tráfico de drogas, já tem uma ficha criminal, e aí também existe a possibilidade de uma pessoa que já está no sistema penitenciário estar envolvido nesse caso, um corpo que não é encontrado muito tempo, então é difícil, né? É difícil. O trabalho da polícia, mesmo nesse caso tendo sido demorado, foi um trabalho que exigiu responsabilidade, exigiu tempo, e ainda bem que chegou nesse eu não vou chamar de desfecho porque a gente não tem um desfecho da história, mas que chegou nesse ponto que está sendo muito bom. No meu modo de ver, está sendo uma investigação muito bem elaborada e que, claro que tristemente, deu para a família da Jéssica pelo menos uma resposta e deu a essa família a dignidade de poder enterrar pelo menos a Jéssica, né? Dar esse final ao corpo da garota. Claro que a gente não queria que acontecesse isso, mas infelizmente, né? Mas o que a gente espera, doutora, de verdade, a gente aqui no canal a gente bate muito nessa tecla, né? Que a gente gosta de ver uma investigação bem feita, de a gente ver um trabalho policial ardiloso, que vai atrás das coisas, que vai atrás das provas, que trabalha para que realmente uma resposta seja dada para a sociedade, mas também para a família dessa garota. E não só nesse caso, aqui a gente tem vários casos que a gente poderia citar que foram muito bem elaborados, muito bem investigados pela polícia. Mas eu agradeço muito o seu tempo, delegada. De verdade, a gente está conversando aqui há mais de 1h30. Você trouxe minuciosamente todos os detalhes dessa investigação, desse processo. Mais uma vez, esperamos que esse caso tenha um desfecho justo e que todos os suspeitos envolvidos nesse caso sejam condenados, porque essa é a resposta que a gente precisa de fato. Hoje conversamos com a delegada Justinês Ferreira, ela que é responsável pelo caso Jéssica Elias da Rocha, uma garota de 23 anos que teve a sua vida interrompida em Braço do Norte, Santa Catarina. Os principais suspeitos, mais uma vez, o ex-namorado da garota, que já está preso, responderá por um outro homicídio, a ex-sogra da menina, a atual namorada do ex da Jéssica e o companheiro da ex-sogra. Esses são os 4 suspeitos e ainda apareceu uma outra pessoa que foi presa hoje, no dia 10 de abril, que é o filho da ex-sogra e agora também aí vai responder por todos esses crimes. Esperamos aqui que a condenação seja justa de todas essas pessoas e infelizmente temos aqui um desfecho triste, uma garota de 23 anos que teve a sua vida interrompida e deixou 2 filhos de 5 e 8 anos. As nossas redes sociais estarão disponíveis aqui para vocês. Caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão, elogio, o nosso e-mail também está disponível, op@medialand.com.br. Eu fico por aqui e vejo vocês no próximo Investigação Criminal. Tchau, tchau.